Olá, seja muito bem-vindo à Sommelier School. Meu nome é Wesley Moreira, sou diretor e fundador da escola e hoje nós vamos falar um pouco sobre aromas do vinho. Essa foi até uma sugestão de um dos inscritos que pediu para que eu falasse um pouco mais sobre a roda de aromas. A roda de aromas você até consegue fazer aí, consegue ter acesso a ela de forma muito fácil buscando pelo Google. Coloca aí roda de aromas, vai em imagens, vai aparecer uma imagem circular com vários aromas diferentes. Eu ia fazer o vídeo hoje falando sobre a roda de aromas, mas para que vocês pudessem ter aí um melhor aproveitamento sobre o conteúdo, eu decidi falar sobre desenvolvimento aromático, porque eu acho que vai ser muito mais produtivo para vocês vão conseguir aí aproveitar mais esse material, mais esse conteúdo, vai conseguir aplicar isso no momento em que estiverem bebendo um vinho, aí vocês vão lembrar da parte do desenvolvimento aromático. E a roda de aromas, se vocês baixarem lá pelo Google, vai fazer muito mais sentido para vocês a partir do momento que vocês tiverem um melhor entendimento sobre essa parte de desenvolvimento aromático. Bom, dito isso, vamos então falar sobre os desenvolvimentos aromáticos. Bom, o que são eles? Né? São grupos de aromas que nós dividimos em 3 grupos, que são desenvolvimento primário, desenvolvimento secundário e o desenvolvimento terciário. O que são os desenvolvimentos aromáticos primários? São os aromas oriundos da própria uva. E cada varietal tem o seu grupo aromático, que é como se fosse a sua impressão digital. Então a Sauvignon Blanc tem mais notas citrinas e notas herbáceas, a Chardonnay tem mais notas de maçã verde e abacaxi, que são essas notas também mais herbáceas, também tem uma nota de pera, em algumas regiões mais frias pode desenvolver notas mais minerais. A Cabernet Sauvignon possui muitas notas de groselha e notas de eucalipto, enfim, cada varietal de uva, cada varietal tem as suas características aromáticas que são a sua impressão digital. Essas são as notas primárias. Desenvolvimento secundário. Desenvolvimento secundário são todos aqueles aromas que foram aportados ao vinho durante o seu processo de produção. Então ele vai sempre nos remeter a algo que foi cozido, a algo que foi processado. Porque são esses aromas que o vinho vai então ganhar durante o processo de produção, seja ele por temperatura de tanque, estágio em barricas de carvalho, fermentação só no aço inox, fermentação malolática, ou conversão malolática, tudo isso impacta direto nos aromas que são construídos no vinho, porque isso gera aí reações químicas na bebida e que vai de alguma maneira impactar também na construção aromática daquele vinho. Então estes são os desenvolvimentos secundários. E os aromas terciários? Os aromas terciários são as notas de envelhecimento, nos remete a coisas velhas, a coisas oxidadas. Eu até gravei um vídeo aqui falando sobre rolhas, depois dá uma olhada lá porque eu falo um pouco sobre microoxigenação e o comportamento das moléculas de aromas com oxigênio, vale a pena dar uma passada lá e assistir o vídeo que também está bem legal. Bom, voltando aqui ao desenvolvimento aromático. Então, notas primárias são aqueles aromas que são da própria uva, que é aí a sua impressão digital. Estes aromas na taça eles sempre vão remeter a coisas mais frescas. Frutas frescas como cerejas, morangos, groselhas, notas florais, tanto lírio branco, notas de flor de laranjeira, notas minerais. Esses são os principais notas aromáticas primárias. Notas secundárias, notas do processamento, que o vinho ganha durante o processo de produção, que são aromas que nos remetem a chocolate, baunilha, notas de coisas carbonizadas, queimadas, como notas de caramelo, por exemplo. Estes são aromas do processo de produção, geralmente vêm aí oriundos da barrica. Notas de frutas vermelhas mais maduras, também são notas secundárias, são aromas que o vinho ganha durante o processo de produção. E por que ele ganha notas de frutas vermelhas maduras? Porque a temperatura do tanque, no momento da fermentação, foi um pouco mais alta.
Então, quando o enólogo ele quer produzir um vinho com notas de frutas mais doces, mais maduras, uma das técnicas aplicadas é a da temperatura do tanque. Ele aumenta um pouco a temperatura do tanque, 2 graus, e ele consegue então ter vinhos com uma fruta um pouco mais doce. Você vai produzir um vinho mais fresco e ele busca por notas mais frescas, a temperatura do tanque é um pouco mais baixa. Essa é uma das técnicas, tá, gente? Então são muitas e cada enólogo tem as suas e envolve muito mais outras coisas no meio da produção do vinho, mas a temperatura do tanque tem esse impacto direto nas características do aroma. Então, notas de chocolate, baunilha, notas de torrefação, como caramelo, frutas vermelhas mais maduras, são notas secundárias, ou seja, são aqueles aromas que o vinho ganhou durante o processo de produção. Notas de manteiga também são notas secundárias. Aromas que remetem a bolo, se em algum momento você sentiu o cheiro de bolo ou de algum derivado do leite, não se assuste. São aromas do vinho, são notas secundárias. Geralmente esses aromas eles são oriundos da conversão malolática, né? Então essa conversão malolática ela acaba trazendo esses aromas da família do leite para o vinho e isso aumenta então a complexidade do vinho, entre outras reações que acontecem na bebida durante a conversão malolática. Notas terciárias são aqueles aromas que remetem a couro, a notas balsâmicas, notas terrosas, notas de frutas secas, notas de geleia, frutas compotadas, notas de fungo sec, notas químicas como gel e entre outros derivados de petróleo que também podem aparecer no vinho e que são notas terciárias, que são notas de desenvolvimento. Estes aromas terciários nós só vamos encontrar eles nos vinhos que passaram por um processo de envelhecimento na garrafa. Vinhos de safras mais novas, isso quando falamos de safras novas, falamos de vinhos de safras de 3, de 3 não, imagina, 3 ainda é jovial, de 5 anos para lá, porque aí são vinhos que já tiveram aí um maior contato com a microoxigenação e que já começam a desenvolver notas terciárias. Bom, é possível encontrar na degustação aromas secundários e aromas terciários? Sim, é impossível encontrar 2 grupos aromáticos no mesmo vinho, principalmente nos vinhos mais caros, que são vinhos que têm muita concentração de aromas e que nós podemos encontrar em mais de um grupo aromático naquele vinho. Então, de repente, ele está passando por um processo, está no envelhecimento, não chegou no ápice ainda, então ele vai ter notas terciárias e também vai ter notas secundárias. Ou de repente é um vinho que foi produzido através de um blend, onde o enólogo misturou uma parte de vinhos que só estagiou no aço inox, onde ele preserva todas as notas primárias do vinho, com vinhos que passaram com estágio em madeira. Então lá no final ele faz o corte e mistura os 2 vinhos. Com isso ele consegue chegar num produto final que tem um pouco de notas primárias e um pouco de notas secundárias. Então é possível a gente encontrar esses 2 grupos aromáticos no mesmo vinho, tá? Então não necessariamente precisa ser predominante, embora o mais comum que aconteça é que um dos 2 grupos aromáticos acaba sendo aí o predominante daquele vinho. Notas primárias, que são os aromas de frutas mais frescas e de coisas mais frescas, são os aromas primários da própria uva, e você não precisa se preocupar em pensar se é morango ou cereja. No momento em que sentir os aromas do vinho, se aquele aroma te remete a algo fresco, tenha certeza que são notas primárias e aquele vinho provavelmente não passou em barrica, ou se passou em barrica foi um período mais curto. Se os aromas te fazem lembrar a coisas processadas, coisas cozidas, provavelmente não, esses são aromas secundários e provavelmente esse vinho passou aí por algum estágio de envelhecimento em barrica, seja barrica de segundo uso ou de terceiro uso, ok? E se as notas são terciárias,
colocou no nariz, já vai te lembrar algo velho, vai te lembrar notas terrosas, notas balsâmicas, que são aí os aromas terciários. Bom, é isso, espero ter aí aumentado as suas dúvidas sobre os aromas. Caso queira que eu fale sobre um outro assunto ou que eu fale um pouco mais sobre os aromas, deixe seu comentário aqui. Sua dica é sempre muito importante. Eu tento gravar os vídeos sobre todas as dicas que vocês me mandam, né? Eu já tenho um roteirozinho de alguns vídeos que eu quero trazer para vocês, mas todas as dicas que vocês me mandam eu vou encaixando aí no meio desses roteiros e vou soltando aqui para vocês. Então fiquem à vontade para sugerir mais temas. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais sobre essa parte de desenvolvimento aromático, ou sobre aromas, ou sobre a própria roda de aromas, manda sua sugestão que vai ser um prazer gravar mais vídeos para você. Bom, é isso, ficamos por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!